guerreiro se prepara para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos inimigos marcha em conduta. Certa que vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os vejo com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a Belial. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá-te pressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o povo. A paz do Senhor, meus amados irmãos, é com muita alegria que neste dia estamos iniciando mais uma edição das nossas videoaulas. Hoje nós vamos aprender e vamos nos alegrar com o resultado de toda uma jornada de conquistas, de batalhas, da saga do povo de Deus chegando na Terra Prometida e após atravessarem o Jordão, após o povo de Deus guerrear, após o povo de Deus orar ao Senhor, conquistar as cidades, primeiramente da região sul da Palestina, começando por Jericó, Ai, depois o território do sul, depois eles vão ao encontro do território do norte e também conquistam aquelas terras, e agora é a hora de conquistar e repartir os despojos da vitória, das conquistas que eles alcançaram por meio da boa mão do Senhor sobre eles, sob o comando de Josué. E assim, agora nós vamos, neste dia de hoje, aprender a lição que fala que tem como título Uma herança conquistada por meio da fé. Essa herança foi prometida desde o patriarca Abraão, né, que o Senhor daria aquelas terras para ele, e na certeza e na esperança dessa promessa ser cumprida, Abraão morreu, não é, como pai da fé, mas a sua descendência alimentou essa esperança por meio de Isaque, seu filho, depois Jacó, seu neto, e agora as tribos de Israel, correspondente aos 12 filhos de Jacó, eles estariam agora recebendo por herança os quinhões, as partes das terras que o Senhor prometera desde Abraão, cumprindo a sua promessa agora, e é essa conquista maravilhosa e o resultado dessa conquista que nós vamos estudar nessa manhã. Desde já, nós agradecemos a sua companhia, nós vamos aqui procurar sintetizar ao máximo os conceitos daqui, para que a gente
possa ter um melhor desenvolvimento da aula, e pedimos a você que deixe seu comentário aqui embaixo, deixe sua saudação, deixe sua sugestão, deixe seu comentário, aquilo que você queira para contribuir com o andamento da aula. Tudo bem? Muito bem, irmãos. Então, a lição de hoje nós vamos tratar sobre justamente essa herança, e nós vamos ver que o Senhor, a respeito da divisão das terras do sul, de Canaã, também a divisão das terras do norte e a divisão das terras que ainda não tinham sido conquistadas. Né? Algumas terras ainda não tinham sido conquistadas, mas faziam parte do projeto, do plano de Deus, daquele território, né, que hoje se chama o movimento sionista, né, de recuperar toda a terra que foi prometida a Abraão para o seu povo. Ainda hoje Israel tem esse anelo, tem esse sonho que vai se cumprir no futuro, de ter o seu território totalmente anexado com relação à promessa que Deus fez a Abraão. Muito bem. O texto áudio de hoje nós vamos ver que precisamos reter firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu, e também o qual também o fará. Deus não apenas promete, mas Deus cumpre com suas promessas. A diferença de Deus para os demais deuses é que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus é o Deus vivo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e aquilo que Ele cumpriu de acordo com a minha posição de continuar sendo fiel a Ele, estando anelando por Ele, buscando a promessa dEle, e assim a gente alcança essa promessa. E a promessa maior é a promessa da conquista da Canaã celestial. Essa é a nossa marcha. O objetivo principal de toda a conquista do povo de Israel nada mais era do que conquistar a sua pátria celestial, a sua Jerusalém celestial, chegar a Jerusalém celestial, na Canaã celestial. E esse é o anelo da igreja do Senhor. Então, a síntese da igreja de hoje é que Deus sabe como recompensar a fidelidade dos seus servos. Deus é aquele Deus galardoador, não é? É necessário, diz a palavra de Deus, que aqueles que se aproximam de Deus creiam primeiramente que Ele existe. E muita gente crê que Deus existe. Muitas pessoas creem. Porém, também tem que dar o segundo passo, que é reconhecer que Deus é aquele galardoador, abençoador, cumpridor das promessas na vida daqueles que o buscam. Então aqui já é um passo mais à frente. Tem um movimento deísta, não é? Que crê que Deus existe, que Deus criou os céus e a terra, que Deus é bom, que Deus mandou seu filho. Tudo isso se crê. Porém, na hora de crer que Deus é um Deus vivo, verdadeiro, que age ainda hoje, aí a pessoa diz, bom, Deus é como quem diz, Deus criou a natureza e deixou ao seu bel prazer, criou as leis naturais, mas isso aí não é o pensamento nosso. Nós cremos em um Deus, né? Nós somos teístas, nós cremos que é um Deus que age ainda hoje. A Bíblia Sagrada diz em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, meus irmãos? Então, na introdução da lição de hoje, nós vamos aprender que o Senhor deu a Moisés os limites periféricos desta terra. Deus deu a Moisés o limite de toda essa terra. Números 34, do 2 ao 12, Deus já antevendo, e para cumprir a promessa com Abraão, ele já dá para Moisés os limites daquela terra que eles iriam ter, não é? Então falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, Números 34, 12, né? Dá ordem aos filhos de Israel e diz-lhes, quando entrardes na terra de Canaã, então olha aqui, quando vocês entrarem na terra de Canaã, essa há de ser a terra que vos cairá em herança, a terra de Canaã segundo os seus termos. A banda do sul vos será desde o deserto de Zim até os termos de Edom. A gente vai falar isso aqui quando a gente apresentar o mapa, fica melhor para a gente explicar, tá certo? Então, além disso, Deus repetiu várias vezes que a herança seria distribuída por sorte, né? Seriam lançadas sortes, era o método que Deus usava, né, para
fazer as escolhas. Era o método divino, e aquele método divino, ele, durante a distribuição da terra, o resultado da sorte era aceito como um decreto procedente de Deus, cuja aceitação resultou em consequências benéficas para os israelitas. Por quê? Porque agora você tinha um povo gigantesco, né? Milhares de homens e mulheres e crianças, com seus animais, com seus gados, com suas posses, queriam entrar naquela terra. E como seria a divisão da terra? E como alguém iria dizer, não, essa terra eu não quero, ou outro diria, não, essa terra não é boa para mim, não, fulano ganhou mais ou ganhou menos, pegou a terra mais fértil ou a menos fértil. Mas o princípio regulador, que regula as relações de interesses naquela sociedade, foi justamente a vontade de Deus, que foi expressa por meio daquele sorteio, onde Deus estava naquele negócio. Deus estava naquele negócio, né? E aquele sorteio, aquelas sortes que foram lançadas, ajudaram aos israelitas, porque o povo foi levado a perceber um poder na vida que era mais alto do que aquilo que os ganhos materiais poderiam representar. Não, se Deus me colocou aqui, é porque Deus tem um propósito. Não, se Deus me deu esse emprego, é porque Deus tem um propósito na minha vida naquele lugar. Mesmo que eu ganhe menos aqui do que aquela oferta tentadora que tem do outro lado. E assim, isso também trouxe ações de graças e que se tornaram espontâneas, ou seja, a gratidão, não é? Ser grato pela fazenda, mas ser grato também pelo terreno, ser grato pela casa, a mansão, lá num condomínio de luxo, como ser grato àquela casa que a gente mora de aluguel, mas que Deus deu condições para a gente pagar aquele aluguel. Né? As ações de graça se tornaram assim espontâneas. O descontentamento e a desconfiança em relação à distribuição foram reduzidas ao mínimo, porque aí a gente reconhecendo que era a vontade de Deus, ninguém era louco de chegar e dizer, não, eu não quero assim, eu não gostei. Por quê? Porque ali estava explícita a vontade soberana de Deus naquela divisão, certo? E também a ambição foi desordenada, foi esfriada, foi refreada, né? E os direitos e os interesses dos outros também foram respeitados, certo? Esse é o texto que tem no comentário Beacon, que serve de subsídio bibliográfico da lição usada pelo comentarista, tá bom? Muito bem, irmãos, então vamos agora ver uma coisa importante. Deixa eu sair daqui para a gente ver melhor. Vamos ver... Hoje a gente vai estudar a divisão das terras conquistadas da Palestina, de Canaã, e nós vamos, então, descobrir de onde vem essa origem. Essa origem das 12 tribos, né, corresponde aos 12 filhos, homens, né, porque teve uma filha mulher, que é Diná, né, que vocês podem ver aí, que está abaixo de Lia, né, vermelhinho aí do lado direito. Né. Então, começou essa saga, é uma verdadeira saga do povo hebreu, por meio de um casal, Sara e Abraão, quando Deus disse para Abraão, deixa a tua terra e a casa da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te dar. Ele nem sabia para onde ia. E ele foi, não é? Pela fé. Lá naquela terra, ele tem Sara era estéril, mas Deus deu a provisão, né, miraculosa de ela gerar Isaac. E Isaac, junto com Rebeca, tem 2 filhos, Esaú e Jacó. E Jacó, ele se torna Israel. Deus muda o nome dele, assim como mudou o nome do avô dele, né, de Abrão para Abraão. Deus muda o nome de Jacó para Israel, pai daquela nação, né? E assim Jacó tem uma vida familiar, tribal, muito conflituosa, porque a sua esposa, né, sua esposa Raquel, não podia ter filhos, era estéril. E aí, naquele jeitinho, não vou dizer jeitinho brasileiro porque não era brasileiro, naquele jeitinho tribal, eles decidiram ter filhos por meio das suas escravas, né, com Lia, com Bila, com Zilpa, e daí nasceram, né, da escrava
aliás, Lia não era escrava, né? Lia era também a primeira esposa de Jacó, né? Corrigindo aqui. Então, Raquel, os irmãos conhecem a história, né? Que Labão enganou Jacó, e quando ele pediu em casamento a Raquel, e Deus deu 7 anos para ele, por meio da ordem de Labão, para que ele trabalhasse 7 anos pela filha, e aí, quando na noite de núpcias, é entregue a ele, sem ele saber, a irmã mais velha e não a irmã mais nova que ele queria, e assim ele se casa com Lia, e depois Labão diz, você tem que trabalhar mais 7 anos por essa, então ele trabalha mais 7 anos e casa com Raquel, e aí já começa o conflito, a confusão, porque aí ele já tem 2 esposas, né, das 2 irmãs, e tem também as escravas que têm filhos por meio deles, certo? Então Lia, ela tinha a madre aberta, né, ela era fértil, e aí teve Rúben, Levi, Issacar, Diná, Simeão, Judá e Zebulon, certo? Por outro lado, Raquel, naquela concorrência, naquela briga interna entre família, né, que esse problema do politeísmo gera esse tipo de conflito dentro da tribo, né? Então Raquel cede Bila, né? E também tem Zilpa, que é a outra serva, e elas competem e vão ter filhos, né? E aí Bila, uma das servas, tem Dan e Naftali, e Zilpa tem Gade e também Asser. Então aí está a estrutura familiar complicada, era uma guerra de interesses, era uma briga terrível, né? Porque até que Raquel, finalmente, Deus abre a madre de Raquel e ela gera José, né? E na sua última gravidez ela tem Benjamim, ela morre inclusive do parto de Benjamim, e Josué, né? Ele gera, aliás, José, né, de Raquel também tem 2 filhos, que é Manassés e Efraim. Por que eu estou citando isso? Porque na divisão das tribos não vai aparecer uma tribo de José. A tribo de José só vai aparecer lá em Apocalipse, no capítulo 7, mas a tribo de José é representada aqui por Manassés e por Efraim, na divisão das tribos. Ok? Muito bem. Então, esses são os 12 filhos de Jacó. Rúben, que significa contemplei um filho. Simeão, ouvi, Deus me ouviu. Levi, uniu, juntou, né? Judá, louvor. Dan, juiz, julgar. Naftali, lutar. Gade, afortunada, abençoada. Azer, feliz. Issacar, galardão. Zebulon, boa dádiva. José, remover, né? E José, e depois vem Manassés e Efraim, né? José era remover e acrescentar, porque Deus estava removendo o opróbrio e estava acrescentando, não é, a bênção agora para ela, para Raquel no caso, né? E Benjamim, que teve o nome inicial de Benoni, filho da minha tristeza, era o último filho, era o filho que ela estava perdendo as forças porque estava morrendo, né, Raquel, mas esse foi o único filho que Jacó disse, não, o nome dele não vai ser Benoni não, o nome dele vai ser filho da minha mão direita. E aí ele põe o nome de Benjamim ao seu último filho. Ok? Bom, então vamos ver aqui os filhos de Jacó. Deus tem promessas, além de Deus, os nomes têm muita significância no destino das pessoas, certo? E também existem bênçãos advindas do pai, quando o pai fala para os seus filhos, né? E quando ele professa palavras para seus filhos, né? Ele está recebendo bênção ou maldição dos seus pais. Daí, nós que somos pais precisamos vigiar, precisamos ter cuidado, precisamos observar que podemos estar trazendo bênçãos para os nossos filhos por meio das nossas, digamos assim, profecias na vida deles. Nós estamos ministrando na vida deles, nós estamos falando para a vida deles e precisamos trazer bênção na vida dos nossos filhos. Então, Jacó abençoa seus filhos e morre, e em Gênesis 49 ele
transmite a bênção, né? Ele começa com Rúben, tu és o meu primogênito, a minha força, Gênesis 49, a partir do versículo 3, né? Quando Jacó chama seus filhos e ajunta e anuncia o que haveria de acontecer nos derradeiros dias. Isso aqui é a mensagem profética que Deus deu por meio do pai Jacó para todos os seus filhos. Ele diz assim, ó, Rúben, tu és meu primogênito, a minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder, inconstante como a água, né? O símbolo de Rúben era a água. Não serás mais o excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai, quando ele deitou com a concubina do pai dele, né? a escrava, e ele perdeu o seu direito de primogenitura, certo? Contaminaste e subiu a minha cama. Simão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência, porque eles dois tramaram a morte de um povo, né, de Siquém, que tinham um líder poderoso lá em Siquém, que teve um relacionamento com Diná, sua filha, e aquela menina foi abusada, e mesmo assim se casaram, mas mesmo assim eles fizeram um pacto enganoso com aquele povo de Siquém para que eles fossem circuncidados, mas na verdade eles, quando estavam se recuperando do processo da cirurgia da circuncisão, veio Simeão e Levi e atacaram aquele povo. E assim, no seu decreto, no seu secreto conselho, não entre minha alma com a sua congregação, minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões e na sua teima arrebataram bois. Além de matarem os homens daquele povo, né, daquela aldeia, daquela tribo, eles também pegaram os despojos. Maldito seja o seu furor, pois era forte a sua ira, pois era dura, e dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Então eles eram irmãos, mas ficaram separados, a gente vai ver na divisão das tribos, certo? Judá, a ti louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de seus inimigos, e os filhos de teu pai, a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho da presa, subiste, filho meu, em curva se deita como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? Porque o leão da tribo de Judá viria dessa tribo, no caso, a descendência do Messias, Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Aqui era uma promessa tremenda, não só para os israelitas, mas também que nos alcança, porque Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Certo? Muito bem. Vamos também, tem Zebulon, habitará no porto dos mares e será como o porto dos navios, e seu termo será em Sidom, nas terras de Tiro e Sidom, né? Issacar fica lá na costa do mar, não é? Do mar Mediterrâneo, não é isso? A gente vai ver. E viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, e baixou o seu ombro, e Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente junto ao caminho do mar, junto à vereda que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro. Dan, ele se corrompeu com a idolatria, o povo danita se corrompeu com a idolatria, e por conta dessa corrupção, ele não aparece na relação das tribos lá de Apocalipse 7. Dan não aparece. Aparece a tribo de José, mas não aparece a tribo de Dan. Certo? Por conta que eles fizeram aliança com povos idólatras, a gente vai ver. Bom, Gade, uma tropa o cometerá, mas ele a cometerá por fim. A serra, o pão será abundante. Naftali é uma serva solta. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro, né? E por isso que existe a dupla tribo de Manassés, né? Tanto oriental como ocidental, porque Manassés é duplamente frutífero, já cumprindo a promessa na vida de José, feita pela profecia de Jacó, certo? E vamos lá. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. Todas estas são as 12 tribos, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou conforme a sua bênção. Então, irmãos, aqui nós vimos as bênçãos de Deus sobre aquele povo. E agora nós vamos ver
como foi que aconteceu a divisão das terras. Houve uma divisão no sul, a gente vai ver aqui, a gente vai ver nesse primeiro capítulo, a divisão do sul, da região sul, que foi conquistada inicialmente, e depois a região do norte, certo? Vamos ver aqui as tribos. Deixa eu colocar aqui o mapa. Pronto. Aí nós temos a divisão das tribos de Israel, certo? Nós vamos ver como é que foram divididas essas tribos, não é? Os capítulos 14 em diante de Josué, do livro de Josué, vai explicar, não é, pormenorizadamente como aconteceu essa repartição, certo? A partir do capítulo 12, certo? Vai acontecer que a divisão das terras das terras israelitas. O que foi que aconteceu? Em primeiro lugar, eram 12 tribos, certo? Só que no capítulo 12 de Josué, ele vai explicar que essa região aqui, vamos explicar aqui direitinho, vocês estão vendo aí no mapa? Está dando para ver o mapa aí? Os irmãos estão vendo o mapa aí? Então vamos ver. Nesse mapa aí, nós vemos que a tribo o eixo principal, a referência maior de Israel era o Rio Jordão, né? Você vê aqui ao meio, vindo lá do norte, vindo lá dos montes lá de cima, desce aqui o Rio Jordão, que deságua aqui no mar de Quinerete, certo? Que é o mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades, que é o lago de Genezaré, tá certo? Então, o que acontece? O que acontece é que, mesmo antes do povo entrar na Terra Prometida, aconteceu que aquela terra já fora dividida, tá certo? Aquela terra ela já fora reservada anteriormente, essa costa oriental aqui, certo? Já foi a parte aquém do Jordão, que é antes do Jordão, já havia sido destinada lá em Números, deixa eu ver aqui a referência, 32:19, e os irmãos podem procurar, podem abrir suas Bíblias em Números 32:19. A gente vai esperar que os irmãos achem. Certo? Então, os irmãos estão acharam aí? Então, pronto. Então, essa parte oriental aqui em Números 32, você pode abrir sua Bíblia em Números 32:19. Aqui. Vamos lá. Porque não herdaremos, aqui é o povo de Ruben e Gade, certo? Falando com Josué, os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham muito gado, uma grande multidão, certo? Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben falaram a Moisés e a Eleazar, que eram os líderes da congregação, dizendo assim:
não voltaremos para as nossas casas até que os filhos de Israel estejam em posse cada um da sua herança, porque não herdaremos com eles da além do Jordão, nem mais adiante, porquanto nós já teremos a nossa herança daquém do Jordão ao oriente. Então, já havia sido feito um pacto, uma aliança, um acordo anterior com o pessoal de Gade, da tribo de Gade, de Ruben, da metade da tribo de Manassés, para ficarem aquém do Jordão, ou seja, antes do Jordão. Eles iriam ajudar na conquista da terra, mas quando terminasse, eles voltariam e ficariam aqui nessa região que se chama a região de Gileade. Né? Aqui é a região de Gileade. E essa região, né, era uma região, digamos assim, muito difícil para eles conviverem, porque aqui tinham os Moabitas, aqui tinham os Amonitas, aqui em cima tinham os Arameus, né, povos estranhos que estavam sempre combatendo, né, e tentando conquistar essas terras aqui. Mas eles permaneceram aqui nessas terras, certo? Então, essa divisão não precisou ser feita porque já foi feita a promessa por meio de Moisés anteriormente, certo? Josué apenas ratificou aquele acordo que havia sido feito para eles ficarem aquém do Rio Jordão, antes do Rio Jordão, que atravessa aqui, ó, deságua aqui no Mar de Genezaré e vai descendo até o Mar Morto e deságua aqui no Mar Morto. É o eixo principal. Então, as terras aquém, as terras de Gileade, foram destinadas à tribo de Ruben, à tribo de Gade e a metade da tribo de Manassés, que era uma tribo muito grande, e ficou dividida com Manassés do Oriente e Manassés Ocidental. Certo? Tudo bem? Então vamos embora. Então, vamos aqui ver como é que ficou. Vamos voltar para cá para a gente conversar um pouquinho. Pronto. Vamos embora. Vamos embora. Muito bem. Então, a divisão da Terra do Sul, a Terra de Canaã, Josué recebeu a missão de conquistar Canaã e partilhar entre as tribos. O tempo foi passando e ele foi envelhecendo, e o Senhor determinou que fizesse logo a divisão das terras já conquistadas, bem como das partes que ainda seriam subjugadas. Então, ainda havia terras, né, e a gente volta para cá para o mapa, que ainda não haviam sido conquistadas, mas já foram determinadas a sua divisão, certo? Como, por exemplo, a terra dos filisteus, que ficavam na costa leste, né, na costa oeste, na costa leste do mar da Mediterrânea. A gente vai ver aqui. Vamos aqui para o mapa. Pronto. Aqui, na costa leste, ficavam os filisteus, o povo filisteu. Mesmo assim, ó, Judá tem outros mapas que dividem Judá por aqui, né? E Simeão que iam aqui. Simeão ficou inserido dentro do território de Judá. E os filisteus, mesmo Josué fez as divisões, Judá ficou com esse quinhão aqui, mas Judá, na verdade, não estava mais ou menos por aqui, ó, porque essa parte aqui ocidental de Israel e a costa leste do mar Mediterrâneo ainda era ocupada por filisteus, tanto é que os hebreus vieram aqui do Egito, ó, desse lado, desceram aqui por baixo, contornaram, atravessaram o Mar Vermelho por aqui, não é? E depois que atravessaram o Mar Vermelho aqui ao norte, quando eles atravessaram o Mar Vermelho, que chegaram em Jericó, eles conquistaram as terras do sul, depois conquistaram as terras do norte, porém essa região aqui ainda haveria de ser conquistada, que era a terra dos filisteus, né, grandes inimigos de Israel, certo? Mas, digamos assim, na planta, né, eles compraram na planta, eles não tinham direito, mas era deles porque estava na planta. Então, eles conquistaram na planta essa divisão, então, esse território todo de Judá, muito embora essa costa aqui era ocupada ainda pelos filisteus, certo? Só para ilustrar
aquilo que nós estamos falando aqui. Certo? Vamos aqui para a câmera. Voltar para cá. Muito bem. Então, o comentarista fala que essa região de Judá, eles eram poderosos, né, entre os irmãos dele, de onde viria o Salvador. Ficou, então, com a primazia recebendo os territórios do sul. Vamos deixar direto no mapa, né, porque assim fica mais... A gente já vai direto para o mapa, porque aí a gente já fica melhor de ver. Certo? Então, pronto. Então, ó, o comentarista diz que Judá, porque era poderoso entre os irmãos dele, viria o Salvador, não é? De onde viria o Salvador, ficou com a primazia recebendo os territórios do sul. Judá ficou com a maior parte, como eu disse, e o território de Simeão ficou, a tribo de Simeão ficou inserida, inserida dentro do território de Judá. Aqui ficavam os filisteus. Essa terra de Hebron aqui, a gente já adiantando, ficou com Caleb, que Caleb reivindica para si, não é, a sua herança, quando ele fala com José, e ele fala para José dizendo, né, mostrando os seus requisitos, aquilo que ele tinha feito, os anos de fidelidade que ele tinha passado. Né. Caleb e Josué eram os dois remanescentes, para a gente lembrar, eram os dois remanescentes da tribo de... Eram os dois remanescentes da tribo do povo israelita que saiu do Egito, certo? Então, Caleb e Josué entraram na terra, foram os únicos que saíram do Egito e entraram na terra prometida. E Caleb, ele agora vai para Josué, né? Chega até Josué e se antecipa antes da divisão. A divisão era feita pelos líderes, lá em Números também fala que era um conselho com Eleazar, com Josué e os demais que tomaram essa decisão. Então, Caleb vem e Caleb ele mostra as suas qualidades, né, suas virtudes e o seu currículo, digamos assim. Ele sempre foi fiel aos seus líderes, a Moisés e a Josué. Durante o seu ministério exerceu várias funções, como sacerdote, espia, soldado, né? E assim ele foi um homem que sempre soube falar no momento certo. Quando teve a oportunidade de se pronunciar diante de seu povo, ele o fez de modo a agradar a Deus e não ao povo, né? Quando ele trouxe as notícias dos espias, que ele foi espia também junto com Josué, da terra de Canaã. Caleb não estava preocupado com popularidade, mas ele agia de acordo com sua fé, certo? E ele já havia se passado 45 anos desde que Josué e Caleb, juntos com mais 10 espias, foram enviados à terra prometida, e toda aquela geração havia morrido no deserto, e somente Josué e Caleb permaneciam fiéis, e assim é chegada a hora da promessa. Nós estamos falando hoje a respeito da herança, da promessa que o Senhor deu para o seu povo. Então Deus mostrou a Moisés os limites da terra prometida, né, como nós já dissemos, lá em Números 34. Josué foi fiel à ordem do Senhor, obediente em todas as instruções divinas. Né. Caleb, com fé e disposição, foi a Josué, né, com coragem também, e pediu a sua parte, que lhe cabia na herança. Né. E o tempo passou, mas Caleb não se esqueceu das promessas que foram feitas a ele, certo? Então, Caleb pediu a cidade de Hebron, né? Josué 14, 13 e 15, se a gente vê a reivindicação de Josué, de Caleb a Josué, Josué 14, pode abrir sua Bíblia? Josué 14, Josué 14, 13 a 15. Diz assim, ó. E Josué o abençoou. Ele diz assim, ó, no versículo 12 diz assim: agora, pois, me dá este monte que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os Enaquins estão ali, grandes e fortes cidades ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué os abençoou e deu a Caleb o monte Hebron em herança. Portanto, Hebron foi... A região de Hebron, portanto, foi de Caleb, filho de Jefoné,
em herança até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor. E antes era o nome de Hebron, Kiriat Arba, porque Arba foi um grande nome entre os Enaquins e a terra repousou da guerra. Então, havia uma promessa de Deus para que ele conquistasse, para que ele fosse essa terra dos Enaquins fossem dele. Então, ele chegou e Josué cumpriu com o desejo do coração de Caleb e deu essas terras a ele. Ok? Muito bem. Então, indo adiante, aqui o comentarista, além de falar a respeito de Caleb, ele fala da herança de Axa, que foi outro episódio marcante na divisão do Sul, que foi o quinhão que coube a Otoniel e Axa, que são filhos de Caleb. Esse fato serve para mostrar que devemos lutar por nossos ideais. Axa foi dada como esposa ao jovem Otoniel. Ele viria a ser juiz em Israel após a morte de Josué. Recebeu como dote uma terra seca, mas pleiteou um território, que tivesse água, tendo recebido uma terra excelente que tinha fontes superiores, ou seja, brotava água dos montes, planícies, e assim nossas bênçãos espirituais e materiais devem ser buscadas. Essa é a lição de hoje. Então, os filhos de Caleb também reivindicaram seus direitos em relação a uma parte da terra que eles iriam herdar. Certo? Então, irmãos, vamos detalhar aqui para expandir um pouco mais o conhecimento da lição, como foi essa divisão. E a partir do capítulo 12, 13, 14, 15, é um texto extenso, mas eu vou resumir aqui com as palavras do historiador Flávio Josefo, né? Aqui diz Flávio Josefo que os israelitas haviam derrotado 31 reis que se atreveram a lhes resistir e foram despedaçados os seus exércitos, dos quais apenas alguns conseguiram escapar das armas vitoriosas. Tomaram então a maior parte de suas cidades, e as que restavam eram tão fortes e contavam com tão grande obstinação dos seus defensores que seriam necessários grandes cercos para vencê-las. Agora ele julgava necessário, Josué, dispensar as tribos que moravam além do Jordão, depois de agradecer-lhes por terem passado o rio, para correr com eles o perigo daquela guerra e escolher dentre os que restavam homens de probidade comprovada que fossem constatar com exatidão a grandeza e a fertilidade da terra de Canaã. Assim ele fez, a proposta foi aprovada de um modo geral, que foi a proposta das sortes, como nós falamos no início da aula, e Josué mandou 10 homens acompanhados de pessoas que entendiam de cálculo, de tipo topógrafo, seria um topógrafo hoje, para medir toda a terra e avaliá-la segundo julgassem ser mais ou menos fértil. Então a terra do país de Canaã, embora apresente extensos campos com abundância de frutos, ela não pode ser tida como excelente se comparada com outras do mesmo país, nem como muito fértil se for confrontada com as de Jericó e Jerusalém, situadas na maior parte entre os montes e cuja extensão não é muito grande, mas cujos frutos sobrepujam os outros países, quer pela abundância, quer pela beleza. Aqui o autor ele diz que haviam regiões férteis e também não muito férteis. Existiam vales, existiam também regiões montanhosas e também até regiões secas, como as que Axa herdou, porém ele tinha uma fonte de água. Então, foi por esse motivo que Josué estabeleceu a apreciação segundo a fertilidade e não segundo a extensão das propriedades. Então, uma terra pode ser muito grande, mas pode ser um deserto. O que adianta ter dezenas, centenas de hectares de uma terra deserta, ao passo que se eu tiver um quinhão pequeno de terra, mas que seja muito fértil, num vale de um rio, nas margens de um rio, uma região bem irrigada, bem fértil, mesmo sendo pequena, a diferença é grande. Então, esses homens que foram enviados para medir a terra, depois de empregar 7 meses nesse trabalho, voltam até Siló, que era a base onde ficava o tabernáculo, o lugar que Josué escolheu para deixar a arca do Senhor, e onde estava o tabernáculo. Então Josué se reuniu com Eleazar, o sumo sacerdote, o senado, e fez com eles a divisão de todos
o país entre as 9 tribos e a metade da tribo de Manassés na proporção dos números de cada tribo. Também a região era determinada por conta da quantidade de gente que tinha na região, certo? Então, a tribo de Judá recebeu a Alta Judéia. Judá está aqui, ó. Siga aqui o mouse, tá vendo? Judá está aqui, toda essa região. Como eu disse aqui, a costa ainda estava ocupada pelos filisteus, né? Então, aqui embaixo tinha os edomitas, tinha os amalequitas aqui, certo? Israel não tinha vida fácil, irmãos. Ela é rodeada de inimigos, né? Aqui tinha os moabitas, aqui tinha os amonitas, aqui tinha os arameus. Então, não era fácil viver nessa região, como ainda hoje não é fácil, certo? Então, a tribo de Judá recebeu a Alta Judéia, que vai até Jerusalém. Interessante notar, irmãos, que Jerusalém está inserida, se você ver aqui, ó, na tribo de Benjamim, certo? Esse é um detalhe interessante. Jerusalém não está inserida na tribo de Judá. A gente às vezes até se confunde com isso, né? Jerusalém está inserida na pequena tribo de Benjamim aqui, certo? Uma região muito abençoada. Então, Judá ficou com toda essa região e Simeão ficou incrustado aqui, certo? A tribo de Simeão teve aquela parte da Idumeia que se limita com o Egito e a Arábia, né? A região do Egito mais para cá e a Arábia mais para o sul aqui, ficava mais ou menos a tribo de Simeão, tá certo? A tribo de Benjamim teve o país que se estende desde o Rio Jordão até o mar e em largura de Jerusalém até Betel. Benjamim ficou aqui, certo? A tribo de Efraim teve o país que se estende do Jordão até Gadara e ao lago de Betel até o Campo Longo. Certo? Então, Efraim ficou nessa região, certo? Se a gente for aqui para a divisão, aqui em Josué, na divisão das terras, nós vamos ver, né, a herança de Benjamim, vai da banda norte do Jordão, desde o Jordão, e sobe até o lado norte, para o norte, sob a montanha para o ocidente, sendo as suas saídas no deserto de Bet-Avém, certo? Essa é a região de Benjamim, certo? Agora vamos para a região de Simeão. Simeão, como eu já disse, ficou aqui, nessa região, incrustada na terra de Judá. Lá em Josué 19:9 diz que a herança dos filhos de Gedeão está entre o quinhão de Judá, porquanto a herança dos filhos de Judá era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. Daí a razão deles ficarem aqui dentro do território de Judá, porque o território de Judá era muito vasto, certo? Zebulon e Issacar, na terceira sorte, né, houve o sorteio, e com esse sorteio, Zebulon e Issacar, eles ficaram o termo norte de Anatom, e as suas saídas são o vale de Ifitel, e assim esta herança dos filhos de Zebulon, com 12 cidades e aldeias. Então, vamos voltar aqui para o nosso estudo aqui, só um instantinho, irmãos, que eu perdi aqui a página. Nós estamos estudando, irmãos, a respeito da divisão das terras de Josué, quando ele lançou sortes junto com Eleazar, seguindo a orientação de Deus que tem lá em Números 8, para que eles assim fizessem essa divisão, certo? Deixa eu achar aqui, que eu perdi minha página aqui. Deixa eu só voltar aqui a minha narrativa. Muito bem. Muito bem. Então a tribo de Efraim teve o país que se estende desde o Jordão até Gadara, né? O Jordão aqui, né? Até Gadara. Muito bem. A metade da tribo de Manassés teve o território cujo comprimento foi desde o Jordão até a cidade de Dor, que é essa Manassés ocidental, desde o Jordão até as fronteiras aqui,
certo? Do mar. Também temos a tribo de Issacar, entre o Jordão até o Monte Carmelo, até o Monte Itabarim, né? Que é aqui, ó, o Monte Tabor, ao norte, certo? Do Jordão até a cordilheira aqui no leste, o Monte Carmelo, e o Monte Tabor ao norte. Essa é a tribo de Issacar, certo? A tribo de Zebulon teve do Monte Carmelo e o mar, e se estende até a tribo de Issacar, né? Jordão até o Monte Carmelo, até o Monte Itabarim, o Monte Tabor que é o norte, certo? Issacar. Depois a tribo de Zebulon. Zebulon está aqui ao norte, não é? Fronteira com o Mar da Galileia, e vai também até o Monte Carmelo, aqui até a cordilheira, certo? Aqui, ó. Ao norte de Issacar tem Zebulon, aqui ao norte do Monte Tabor, vai das margens do Mar da Galileia até o Monte Carmelo, certo? Aquela região montanhosa. Muito bem. Então, a tribo de Asser teve aquela planície rodeada de montes que está por trás do Monte Carmelo, em frente a Sidom, na qual está a cidade de Asser. Então, a tribo de Asser, ela está aqui. Depois do Carmelo, do outro lado, na costa do mar Mediterrâneo, nessa região norte, certo? A tribo de Asser. Também temos a tribo de Naftali, na Alta Galileia, não é? A região que se estende desde o lado oriente até a cidade de Damasco, o Monte Líbano e o nascente do Jordão, que tem a sua origem nesse monte, do lado que limita a cidade de Arsé para o norte. Então, Naftali fica na região mais norte de Israel, toda essa região aqui, certo? Pegando parte do Mar da Galileia, ao sul, e subindo até a cidade de Damasco, o Monte Líbano, e as nascentes do Jordão que nasciam aqui, ó, nas montanhas aqui no alto, certo? E descia por toda a região, por todo o território de Naftali, certo? E também temos a tribo de Dan, que teve os vales, a tribo de Dan, certo? Está aqui. A tribo de Dan, para o ocidente. Os limites são Azon e Doriz, ou Ecrom, e termina no monte onde começava a parte da tribo de Judá. Ela estava ao norte da tribo de Judá, pegando essa região que vai desde aqui, a fronteira com Benjamim, até a encosta do mar Mediterrâneo, né, o Grande Mar, e ao norte do território, fazendo limite com o território de Judá. Bom, em suma, essa era a divisão física que foi dada por meio de sortes ao povo de Israel. Tá certo? Muito bem. Vamos agora voltar aqui. Vamos voltar aqui. Esse foi o território, certo? Então, a primeira pergunta de reflexão da lição é: por que Caleb não esperou o sorteio da sua herança, mas antes reivindicou a sua terra? Caleb sabia que Deus iria agir naquele negócio, né? E fez aquele pedido para demonstrar aos outros que o mais importante não era a terra em si, mas a promessa de Deus. Por quê? Porque ele não ia para um lugar fácil. Ele disse: olha, aquela terra lá tem inimigos, mas você quer ir para lá mesmo? Não quero. Então, Deus lhe abençoe, né? E ele foi para lá. A herança de José. Vamos ver agora a herança dos filhos de José, que é o item 2 da lição. Concluída a divisão das terras, Josué dividiu o norte, mas a parte central de Jericó e Ai coube aos filhos de José.
Efraim e Manassés, os quais assumiram os lugares de José e Levi dentre as tribos. Né? Foi como eu falei, né? As territórios da tribo de Manassés. Os descendentes de José acharam o pão lançado sobre as águas por seu pai muitos anos antes. Metade da tribo de Manassés, além da tribo de Ruben e Gade, receberam antecipadamente suas heranças a leste do Jordão, território não pertencente a Caná. Foi aquilo que eu falei. Metade da tribo ficou no lado antes do Jordão, antes de atravessar o Jordão, Ruben e também Gade e uma parte da tribo de Manassés, certo? Diferente do espírito aguerrido de Judá, as tribos de Efraim e Manassés preferiram aceitar os problemas. A tribo de Efraim recebeu, por exemplo, dentro da cidade Jezé como herança, mas não expulsou os cananeus. A tribo de Manassés igualmente teve uma postura passiva diante dos cananeus e não os expeliram, o que mais tarde foi para ambos um laço. Não bastasse esse sentimento de passividade, para piorar as coisas, foram reclamar com Josué pela terra que tinham recebido, murmurando contra o Senhor, ao passo que Josué respondeu: se tão grande povo és, sobe ao bosque e corta para ti lugar na terra. E completou: expulsarás os cananeus, ainda que tenham carros de ferro, ainda que sejam fortes. Ou seja, Josué estava dizendo, em outras palavras, não murmurem, não reclamem. Porque, irmãos, uma coisa é Deus prometer, uma coisa é Deus dar, mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que fazer aquilo que me compete, né? Deus não vai mandar o anjo do Senhor fazer algo que é de minha atribuição. Então, aqueles povos, mesmo conquistando as terras, precisavam ainda expulsar aquele povo que estava ali, tá certo? E aquele povo que estava ali precisava ser expulso daquela terra para garantir segurança e tranquilidade na sua vida. Israel nunca teve vida fácil, mas aí eles sofreram por conta disso, porque acomodaram-se e não expulsaram aqueles que deveriam ter sido expulsos da terra, certo? Aí está novamente a terra, essa região oriental aqui, essa que está de Manassés, eles ainda permitiram ficar pessoas que deveriam ter sido expulsas dos povos antigos, dos cananeus, certo? A divisão das terras não conquistadas, olha o que aconteceu. Vamos adiantar aqui. O tabernáculo em Siló. Em primeiro lugar, o tabernáculo em Siló. Com a divisão das terras, algumas tribos ficavam ao redor do tabernáculo. Com a divisão das terras, algumas tribos que ficaram ao redor do tabernáculo saíram de Gilgal e com isso Israel armou o tabernáculo em Siló. Josué 18 diz que a cidade de Efraim, tendo permanecido lá por cerca de 300 anos, até que na época do sacerdote Eli, a arca foi tomada. Então, lá no território de Efraim, lá na cidade de Siló, é que ficou a arca. O território de Efraim está aqui. Certo? Então, aqui está Siló. Estão vendo Siló aqui? O centro de adoração ficava aqui. E, por 300 anos, a arca ficou aqui. Só que, infelizmente, por um ato impensado, os filhos do profeta Eli levaram a arca para o campo de batalha e os filisteus que moravam aqui conquistaram a vitória e levaram a arca. Depois foi uma luta para até o rei Davi conseguir restabelecer, trazer de volta, agora para Jerusalém, a arca do Senhor. Certo? Muito bem. Então, o tabernáculo ficava em Siló e Josué, depois de nomeou uma comissão para dividir o remanescente em 7 partes, as quais seriam sorteadas em Siló, perante o Senhor. Tudo estava sendo feito às claras com a total aprovação de Deus. A herança de cada uma das 7 tribos restantes estava na mão do Senhor e nada poderia afastá-la de receber a promessa, a não ser o pecado. O pecado é a única coisa que separa o homem de Deus. Chama pecado. E aí impede também a bênção do Senhor em nossas vidas. Então, nós já falamos, né, aqui, mas vamos só relembrar. Depois da comissão que foi feita, né, Josué sorteou os territórios de Benjamim, de Simeão e Dan, os quais ficaram ligados ao sul. Aqui a gente vai voltar. Aqui, ó. Ele sorteia as regiões de Zebulon, Naftali e Asser. Certo? Zebulon.
ver aqui. Vamos colocar aqui, fica mais fácil. Vou jogar aqui na tela. Então nós vamos ver aqui. Zebulon e Naftali, lá no norte, né? Fronteira com a herança de Efraim e Manassés ao norte, certo? Judá e as terras de Issacar ao sul. Judá aqui, Issacar aqui, ao sul das tribos do norte, certo? Os descendentes de Dan herdaram uma pequena porção de terra, mas não se acovardaram, murmuraram, subiram e conquistaram Lezém, uma cidade a oeste do Monte Hermon, a qual a chamaram de Dan, e ali estabeleceram sua capital. Então, irmãos, a questão aqui é Dan. A questão não é o tamanho da bênção, mas é o que eu faço com a bênção. Não adianta eu ter R$1 milhão e não saber o que fazer com R$1 milhão. Mas tem gente que tem R$1.000 e transforma R$1.000 em R$1 milhão. Trazendo para o lado espiritual, é a gente granjear os talentos que Deus nos deu. Jesus disse aquele que recebeu um talento, multiplicou 10 talentos, outros 5, e teve um outro que recebeu um talento, mas escondeu, porque tinha medo do Senhor, e veio a censura do Senhor por conta disso. Então, é aquilo que a gente faz com aquilo que Deus nos dá. A tribo de Dan, como diz o comentarista aqui, eles não murmuravam, nem se acovardaram, subiram, conquistaram Lezém, uma cidade a oeste do Monte Hermon, e ali se estabeleceram como capital. Eles foram vizinhos dos filisteus, os quais tiveram muitos problemas com um nobre juiz danita que se chamava Sansão. O cristão, a exemplo dos danitas, do povo de Dan, deve aprender a transformar dificuldades em oportunidades. Tem gente que nessa pandemia está passando dificuldades, mas tem gente que está encontrando saídas em sua vida para contornar os problemas, certo? Outra coisa que chama a atenção é que Deus chamou a tribo de Levi para que exercesse o sacerdócio santo, né? Então Deus diz para a tribo de Levi, lá em Deuteronômio 18, 1 a 8, vamos voltar para cá. Vamos voltar para cá para a gente conversar. Deixa eu ver aqui. Olha aqui. Então, o que aconteceu? O que aconteceu é que em Números, aliás, em Deuteronômio 18, 1 a 8, vamos pegar a nossa Bíblia. Deuteronômio 18, 1 a 8. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Deuteronômio 18, do 1 ao 8. Os sacerdotes levitas, toda a parte de Levi, não terão parte nem herança em Israel. Os sacerdotes levitas, não de toda a tribo de Levi, toda a tribo, não terão parte nem herança em Israel. Viverão das ofertas queimadas do Senhor e da sua herança comerão, pelo que não terão herança no meio de seus irmãos. O Senhor é sua herança, como lhe tinha dito. Este, pois, será o direito dos sacerdotes, receber do povo, daqueles que sacrificam sacrifício, o seu boi, o seu gado, que dará ao sacerdote. Certo? E quando vier um levita de alguma das suas portas de todo Israel, onde habitar, e vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolheu, e servir no nome do Senhor seu Deus, como também todos os seus irmãos os levitas que assistem perante o Senhor, igual porção comerão além das vendas do seu patrimônio. Ou seja, eles, a Bíblia diz assim, digno é o obreiro do seu salário. Né? Hoje nós vivemos extremos. Vemos obreiros do Senhor que passam dificuldades. Não é? Vivem pela fé. Se você for para um lugar bem, um rincão desse Brasil, você vai encontrar um obreiro vivendo pela fé, vivendo da boa vontade dos irmãos, que levam a galinha, que levam uma dúzia de ovos, que levam um girimum, que leva uma macaxeira, uma porção de batata. Homens de Deus que vivem pela fé, honrados por Deus, que receberão
um galardão altíssimo do Senhor. Porque o Senhor mesmo prometeu aos levitas aqui que o Senhor é que é a sua herança. Sacerdotes e levitas. O Senhor é que é a tua herança. Eles iriam perambular nesse território, eles iriam viver divididos, espalhados, para quê? Para servirem ao Senhor e levarem o Senhor, para as pessoas, para próximo do Senhor. Então os levitas estavam espalhados no território de Judá, de Israel, e da Palestina ali, entre as tribos, certo? Eles não tinham lugar fixo. E eles seriam abençoados pelo povo. Agora, o outro extremo são aqueles usurários, mercenários, homens amantes de si mesmo, que fazem negócio das pessoas com palavras fingidas, enganadores, falsos profetas, né? Que aí estão se locupletando, que estão aí se beneficiando da pele das ovelhas, da gordura das ovelhas, e aí tem jatinho, mansões, empresas, sem nenhuma ligação direta com a obra. Não estou censurando aqueles altos ministros de Deus que Deus abençoou para alcançarem também a bênção do Senhor e multiplicarem o patrimônio da igreja. Isso aí é bênção de Deus. Né? São homens de Deus, usados por Deus, que não usufruem da bênção de Deus. Eu conheço pastores, né, que têm igrejas que têm grandes rendas, né? Recebem grandes rendas, mas que vivem de maneira humilde, modesta, não é? Não com vaidade, não com aviões, nem com carrões, mas são homens de Deus, humildes. Né? Eu não vou citar nome aqui para não ser injusto, mas como também não vou citar nomes de quem faz o contrário, mas é a realidade que nós vivemos, certo? Então, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, os levitas, os obreiros, eles seriam dignos do seu salário, seriam sustentados, aqui é bíblico, né? Serem sustentados pelas outras tribos, ajudados, socorridos pelas outras tribos em seus patrimônios, em sua alimentação. Certo? Muito bem. Vamos lá? E o Senhor garantiu o sustento dos oficiais do tabernáculo, fazendo com que eles pudessem se dedicar integralmente à obra do ministério. Hoje, igualmente, o Altíssimo procura pessoas que possam se colocar integralmente, diz aqui o comentarista, apaixonadas, entregues nas mãos do Senhor para fazerem conhecidos os mistérios do Evangelho. Seriam homens totalmente entregues à vontade de Deus. Você tem trabalhado em favor do reino, meu irmão? Assim como os levitas? Então Deus não se esquece do vosso trabalho. Deus não é injusto para esquecer do vosso trabalho enquanto servistes aos santos e ainda servis. Certo? Porque o Senhor é a tua recompensa. Não somente lá na glória, mas também aqui. E no tempo certo, Ele nos recompensará. Certo? Então, já falamos sobre todas essas situações. Então, por que a distribuição da terra aconteceu em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação? A reunião foi lá em Siló, lá onde estava o tabernáculo, lá onde estava a arca. Né? Tudo deveria ser feito às claras para ter a total aprovação do Eterno, pois o futuro e a herança de cada tribo estava nas mãos do Senhor. Foi na presença do Senhor. As decisões foram tomadas em colegiado, né? Os líderes, Josué, Eleazar, os líderes da congregação, lançaram sortes. Olha, o que a gente vai fazer? A gente vai lançar sortes. Vieram os representantes das tribos, né? Lançaram sortes, e aquelas sortes competiram a cada uma das tribos, segundo a orientação dada por Deus por meio daquelas sortes lançadas. Mas Deus não esqueceu de ninguém, Deus manteve as suas promessas, Deus atendeu pedidos, atendeu o pedido de Rúben, de Gileade, de Gade, né? A metade da tribo de Manassés que ficou aquém do Jordão, que já tinham suas terras, então fiquem aí. Né? Josué foi extremamente justo. Né?
as outras demais tribos foram sorteadas segundo a orientação de Deus, né? As terras férteis e as não férteis, e também a quantidade de povos. Deus sabia de tudo, conhecia tudo, e assim deu a bênção a cada um. Irmãos, é como o saudoso pastor Raimundo João Santana dizia: tem pessoas que não podem ter 2 tamboretes, ele só pode ter um tamborete, porque se tiver 2, ele se orgulha, ele se ufana, ele se ensoberbece. Ao passo que tem pessoas que, como diz Tiago, né, aqueles que têm riquezas agem como se não as tivessem. Para ele, tanto faz ter 1 milhão como 10 milhões, a humildade, a simplicidade, a retidão, o senso de justiça, não é? O relacionamento com as pessoas é o mesmo. Então, as tribos foram distribuídas, cada um recebeu a sua bênção, e a lição que serve para nós hoje, para nós concluirmos, né, tem um aspecto para o futuro. A divisão das tribos tem um aspecto também lá na escatologia. Essas 12 tribos vão se repetir lá em Apocalipse 7 e em Apocalipse 14, não é? As tribos que foram enumeradas, não é? Judá, Ruben, Gade, Aser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José, Benjamim. Por que apareceu José? Saiu aqui da relação a tribo de Dan, e os estudiosos dizem que é porque a tribo de Dan, ela tinha feito alianças com povos pagãos, tinha se comprometido com o paganismo. E aí tem as referências para os irmãos procurarem no livro de Juízes 18, no livro 1 Reis 12, 29, em diante, e o Deuteronômio 29, 16 a 20. Né? Esses povos, os danitas, eles fizeram acordos com povos cananeus daquela região, e aí trouxeram malefício para eles, a ponto de eles não aparecerem aí nas 12 tribos, né, dos correspondentes aos 12 vezes 12 vezes 1000, que eram os 144 mil, que, segundo os escatologistas, né, representariam as 12 tribos, seriam esse número total das testemunhas, né, judeus, testemunhas, né, que iriam testemunhar para o seu povo na grande tribulação. É das interpretações desses 144 mil que estão lá em Apocalipse capítulo 7. Mas Dan depois é resgatada, não é? E tem a promessa para Dan também em Ezequiel 48. Bom, irmãos, eu estou terminando aqui a nossa aula de hoje, estamos terminando, nós agradecemos a Deus pela sua companhia, vamos chegar à conclusão agora. Fim da distribuição da terra, há um misto de alegria e de frustração, conquista e negligência. Josué concluiu sua trajetória ministerial como um homem feliz, né? Pois ainda havia muita terra a conquistar. O trabalho, irmãos, é uma constante, é um desafio. Nós é que devemos nos preparar para entender o tempo que chega da gente, para a gente passar o bastão para outro, e aquele outro vai dar seguimento às conquistas que ainda não foram feitas. E aí Josué vai morrer, assume os juízes, altos e baixos na vida de Israel, mas viria o grande leão da tribo de Judá para consolidar a conquista do povo de Deus, que agora não seria mais um povo físico, mas também seria o Israel de Deus, né? A igreja do Senhor, juntando gentios, judeus, bárbaros, escravos, livres, celtas, formando um povo só. Não é? Então, essa é a grande conquista. E estamos ainda, não conquistamos, a nossa pátria não é esta. Nós almejamos a pátria futura, né? Daquela de onde virá o nosso Salvador. Aquela pátria futura é a nossa Jerusalém celestial, que nos aguarda, que está preparada para receber a noiva do Cordeiro, que é a igreja do Senhor. Essa é a maior conquista do povo de Deus. Lutamos dia após dia, derrubando as muralhas de Jericó, enfrentando as alianças de reis estranhos, amorreus, amalequitas, edomitas, amonitas, moabitas, arameus, amalequitas, filisteus. Era Josué, ele viu aquela situação, né, e até ficou preocupado porque todas aquelas terras ainda precisavam, algumas terras, como a dos filisteus,
precisavam ainda ser conquistadas, mas a gente faz a nossa parte. O que dá para a gente fazer? A Bíblia Sagrada diz assim: o que vier às tuas mãos, faz conforme as tuas forças. Então faça a sua parte, meu irmão. Não é? Se alie a outros, se junte a outros, porque aí o cordão de 3 dobras fica mais forte do que o de 2. Você faz a sua parte, se alia a outros e faz aquilo que vier às suas forças para fazer. E o mais Deus completa, e o mais Deus faz. E aí a bênção de Deus virá, as terras do Senhor para nós virá, a Jerusalém celestial está nos aguardando, estará ao nosso dispor, assim que o Senhor, o nosso rei, o leão da tribo de Judá, virá para buscar a sua igreja. Deus abençoe a você e a sua família. Tenha uma semana abençoada na presença do Senhor e até o próximo domingo, se Deus quiser. E eu digo amém.